Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast para Elas. A minha convidada de hoje criou uma obra, portanto ela publicou um livro e através deste livro ela decidiu partilhar um pouco da sua história. E através desta história salvar muitas mulheres que morrem no silêncio porque sofreram eventualmente ou viveram eventualmente as mesmas situações que ela viveu. E através desse livro ela veio mostrar que é possível nós partilharmos as nossas histórias e através dessa partilha nós vivermos melhor, estarmos mais, digamos assim, aliviadas emocionalmente e psicologicamente. Olá, Dora Chipanda, seja bem-vinda ao Podcast para Elas. Muito obrigada, Lima. Muito obrigada ao Podcast para Elas por esta oportunidade. Hoje em dia falamos muito do poder da voz, do poder da palavra para a libertação e acredito que vocês têm um papel muito importante. É verdade, é verdade. E é exatamente por isso que eu decidi criar o podcast, que é mesmo para permitir que a mulher tenha um espaço para ampliar a sua voz, né? Para partilhar as suas histórias e trocarmos experiências, porque muitas vezes o que a Dora já viveu é semelhante ao que muitas outras mulheres vivem. Exatamente. E às vezes quando nós nos identificamos com uma história, com fins diferentes ou com processos diferentes, nós temos sempre uma lição a reter. Sim. Então, Dora, eu te conheci pessoalmente no ano passado, quando lançaste a tua obra. Sim. Portanto, eu fiquei a saber que ias lançar a obra, fizeste-me um convite. Entretanto, eu tive a oportunidade de participar em uma das sessões. Fiquei muito emocionada com a tua história, com o teu depoimento naquele dia. Eu peguei no livro, não li. Portanto, eu consegui perceber o que é que tinhas transmitido no teu livro, o que é que querias transmitir, mas eu não tinha noção dos pormenores, dos detalhes e tudo mais. E quando eu fui ler o livro, eu passei a te admirar muito mais. Obrigada. Eu te considero uma heroína de muitas mulheres. Mulheres que sofrem no silêncio, que morrem no silêncio, porque em nenhum momento tiveram a coragem que tu tiveste. Então, primeiro eu quero te dar os meus parabéns pela coragem que tiveste em partilhar uma parte da tua vida que é tão sensível, né? Mas como é que tomaste, como é que conseguiste chegar ao ponto de partilhar esta história com a sociedade no geral? Mais uma vez, muito obrigada, porque como disse, nós recebeu um convite meu e agradeço mais uma vez por ter atendido ao meu chamado, porque não só por ter assistido ao podcast, mas por saber que é uma plataforma que tem crescido cada vez mais e para uma história como a minha e para uma situação tão necessária de ser denunciada como os cenários que eu denuncio na minha obra, é muito necessário que a gente tenha um veículo de comunicação e principalmente uma voz feminina que não atua não só nas mulheres, para as mulheres, e nós sabemos que as mulheres são as mães das mães e as mães dos homens, então é muito importante que nós tenhamos este papel na sociedade. E voltando à pergunta, o que levou-me a escrever esta obra? Até eu gostei que pôs deste lado que levou-me a escrever esta obra, porque muitas pessoas põem a pergunta no sentido do que levou a expor-te. Enfim, escrever a obra foi de facto uma exposição muito grande, mas para mim, como diz o título, Lipondo Terapia Surda, é uma terapia. Que fizeste através do teu livro. Através do livro. Eu escrevo, às vezes nas dedicatórias, eu digo, este é um livro feito por mim, mas para todos nós. É um livro que não é só para a cura e libertação das outras pessoas, mas também para a minha própria libertação, porque este é um processo contínuo. Eu decidi escrever de episódios de abusos de violência sexual que eu sofri na infância, e eu não gosto de dizer que fui vítima um dia, mas hoje em dia eu sou sobrevivente e achei que estava na hora de dar de volta ao mundo toda aquela coragem
que acredito que o processo de cura deu-me, porque eu me sinto privilegiada por estar aqui, por ter os recursos que eu tive, porque foi um processo muito longo. Começou desde... O primeiro passo foi ter de falar, expressar-me, contar a história para alguém. Depois passou por terapia mesmo, tive de ter ajuda de psicólogos, de psiquiatras. E depois eu tive um apoio muito grande da minha família. Então, por isso que eu considero uma pessoa privilegiada por isso. Porque muitas pessoas querem falar, querem expressar-se, mas não são acolhidas. É verdade. Então, esta minha libertação é a minha forma de acolher as outras vítimas, as outras e outros sobreviventes. É também aquele meu abraço de dizer que não estás sozinha, não estás sozinho. É possível. Ainda não estou nos 100%, não sei se vou chegar aos 100%, mas é possível levantar e começar a caminhada. É verdade. Então, foi por isso que eu tomei a decisão de escrever esta obra, de dizer, olha, estou aqui eu, venho de uma família privilegiada. Para o abuso sexual infantil não existe lugar, não existe hora, não existe classe social, existe em qualquer lugar. E eu posso dizer que eu vivia talvez nas casas mais vigiadas do país, mas aconteceu ali dentro durante anos, não estou a falar de episódio de um dia, mas durante anos, e sem ninguém se aperceber. Então, para dizer que é algo silencioso, mas que precisa de ser denunciado, precisamos de falar para que possamos todos estar vigilantes. É verdade. Dora, quando eu li o teu livro, eu me lembro perfeitamente, foi um fim de semana, comecei a ler à 1h e eu não consegui dormir sem terminar. A forma como tu partilhas os detalhes, eu vivi a tua história. É de uma forma muito viva e intensa. Eu senti os cheiros, ouvi passos, ouvi choros. Foi muito intenso. Fiquei arrepiada, chorei, me emocionei e eu me lembro que naquela mesma noite eu fiz um post a apelar que todas as mães deveriam ler este livro. Aliás, não só mães, também pais, né? Sim, sim. Toda a gente deveria ler este livro porque ela transmite uma mensagem muito forte. Primeiro é o fato de tu teres a coragem de aparecer e partilhar a tua história. Segundo, a tua família também. Tu vens de uma família bastante conhecida, a família do teu marido, e tu carregas 2 sobrenomes que são de famílias muito conhecidas. E não é fácil, porque se formos a ver na realidade, até aquelas famílias que vivem lá na localidade, em casas sem muitas condições, elas muitas vezes preferem não partilhar, com receio do impacto que aquilo gera, os comentários na sociedade, a discriminação e tudo mais que aquilo gera à volta da família. Portanto, o receio das pessoas fazerem daquilo um tema, um assunto, e muitas vezes acabam não partilhando, com vários receios, estes e vários outros. E o fato de ser a Dora a partilhar, eu acho que dá esperança a muitas outras famílias, muitas outras mulheres, meninas que estão a passar pela mesma situação, que viveram histórias parecidas, que hoje olham para a Dora e a sua obra e dizem que uau, a Dora teve coragem e eu também posso fazer. Exatamente. Então, estás de parabéns, tu estás de parabéns, a tua família também por ter te apoiado no meio de tudo isso. Não é fácil. Não é um processo fácil. Eu em algum momento eu pensei, será que a minha família estaria preparada para, em conjunto, vivermos este momento? Mas pronto, são situações muito pontuais, que só estando naquela situação é que se avalia. Então, voltando um pouco para trás, tu viveste este processo começou muito cedo, mencionaste, tinhas 7 anos por aí, né? Normalmente dizem que quando nós somos crianças nós nos esquecemos de muitas coisas, mas no caso não, né? Quando são coisas fortes nós nunca nos esquecemos delas.
Sim, no meu caso, o que aconteceu foi pela intensidade porque esses episódios que eu sofri acabaram criando uma situação de trauma. Então eu acabei desenvolvendo um trauma e por conta desse trauma, durante muito tempo na minha vida, eu esqueci-me dos episódios que tinham acontecido. Eu voltei a lembrar já na idade adulta. Ok. E depois isso tem uma explicação médica, portanto, porque eu não me dava conta do que tinha me acontecido e eu só ia tendo lembranças. Só que para mim vinha tipo, não é possível. Será que eu estou a sonhar? Ou é algum tipo de delírio, alguma coisa assim? Porque primeiro era uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa que convivia conosco, que vivia conosco e Trabalhava para a família há muitos anos. Era praticamente da família. E não conseguia entrar na minha cabeça que uma pessoa daquelas poderia ter feito isso comigo, porque é uma pessoa que ajudou a criar-me também. E foi um choque quando as lembranças foram voltando. Até o dia que eu me dei conta de que isto não é nada da minha cabeça, é mesmo algo sério. Eu comecei a ter lembranças cada vez mais fortes, tanto que eu já lembrava mesmo, porque eu acredito que não é só memória que a gente tem, né? Vamos dizer, memória que fica na cabeça ou no cérebro, mas o corpo também tem uma certa memória, eu acredito, porque eu reagia a certos estímulos que para as outras pessoas seriam normais, mas eu reagia muito mal. Por exemplo, eu não reagia bem a abraços, eu não a simples toque, assim, eu ficava muito incomodada. Eu não sabia porquê. Então tinha certas coisas, tinha um certo cheiro, alguma textura que lembrava-me alguma coisa que tinha a ver com os episódios e eu ficava totalmente destruída. E quando tem até um capítulo do livro que se chama Gatilho, que é quando eu lembrei-me mesmo, foi quando eu tenho uma irmã, que agora já não é pequena, na altura era pequena, ela tinha 7 anos. Sim. E a pessoa ainda trabalhava na nossa casa. E eu via ali a minha irmã andar ali de um lado para o outro, né? Tá a brincar. E eu via ali a pessoa, via os outros senhores a trabalharem ali em casa e aquilo dava-me uma sensação, um desconforto muito grande. Eu nunca me apercebia porquê. E foi aí que eu fui me lembrando que afinal que eu tinha muito medo que voltasse a acontecer comigo, o que aconteceu com a minha irmã, o que aconteceu comigo. Sim. Então, daí que as memórias foram voltando cada vez mais vivas e mais vivas. E acredita que até hoje eu ainda tenho algumas lembranças. As vão aparecendo, porque é um trabalho, é algo que continua. Tem muitos registros. O que eu consigo detalhar no tempo é pelas roupas que eu tinha, fotos antigas que eu vou ver, que eu consigo ver. Acho que aqui eu tinha mais ou menos essa idade, então, mas não posso dizer taxativamente que foi no dia tal. Então, tem momentos que eu tenho memórias muito nítidas, que eu sei muito bem o que aconteceu, e tem outras coisas que vão voltando. Outras vezes eu entendo por que eu não gosto de coisa tal. Depois é que eu começo a fazer a relação com isso. Então, para dizer que o abuso sexual pode vir numa idade tão tenra, mas a pessoa carrega aquilo para a vida toda. E não é algo que a gente diz que vai esquecer e vai resolver o assunto. Não. Infelizmente, nós temos de encarar e decidir como é que eu quero que esta memória afete na minha vida. Porque da mesma forma que eu tive os meus aniversários, tive a minha graduação na escola, casei-me, são memórias muito bonitas que eu sempre vou me lembrar. Também tem memórias das coisas más que me aconteceram. Então, eu tenho que trabalhar a minha mente, a minha pessoa, de maneira que cada vez que eu me lembrar disso, não me afete tanto. Sim. Cada vez vai perdendo menos valor. Pois. E só falando sobre o assunto, porque imagina que há uns anos atrás eu nem podia me lembrar desse assunto, que
eu chorava o dia todo. Mas hoje em dia eu já consigo falar. E à medida que vais falando, partilhando, ajuda-te também. Vai diminuindo cada vez mais, vai perdendo aquela força destruidora. Ok. E eu vou, é como se eu criasse um monte assim com esse lixo todo e vai me levando, eu consigo subir em cima daquilo e faço do meu palco e consigo falar cada vez mais alto. Okay. Então é exatamente essa transformação que eu acabei fazendo, acabei requalificando as minhas memórias. Que bom. Dora, só para contextualizar as pessoas que não conhecem a tua obra e não conhecem a tua história, tu sofreste abusos sexuais por parte de um funcionário da vossa casa. Exatamente. Dos 7 anos até aos 14, por aí? Sim, por aí, acho por aí. Adolescência. Sim, o início da adolescência. Início da adolescência. E durante este período, definitivamente, ninguém se apercebeu, agora que tu partilhaste a história com os teus familiares, ninguém se lembrou de pormenores ou momentos suspeitos, movimentos, nada. Ninguém deu conta completamente. Olha, sabe, ali mas é um tópico muito difícil. Eu acho que talvez eu seja a pessoa mais à vontade para falar disso. Porque ninguém gosta. Sim. É uma coisa muito feia, muito desagradável. As pessoas tratam como se fosse algo contagioso até. Tem medo que isso vá acontecer com elas ou com alguém próximo. Então as pessoas distanciam-se muito disso. Então, acredita que mesmo na minha casa dão-me, sim, todo o apoio, mas não é algo que a gente fala. Ninguém quer fazer isso. Sim. E ninguém quer voltar ou pensar memórias em buscar passado, o que aconteceu. Sim. Se já fizeram isso, olha, ninguém partilhou comigo. Ok. Se alguém lembra-se de alguma coisa, nunca vieram falar comigo, porque eu sei, eu respeito muito as pessoas que me criaram, que estiveram comigo na infância, porque viram-me ali pequena e não faziam ideia. E olha que é algo que eu penso muitas vezes, porque eu tenho uma filha, tenho muitos sobrinhos, sobrinhas, e muitas das vezes eu olho para eles, eu tento procurar algum sinal. Se elas estão bem, se tem alguma coisa que possa dizer, se tem algum sinal de algum tipo de abuso. Porque eu fiz esse trabalho. Eu fui procurar fotos daquele tempo, até as fotos daquilo que eu até acho que foi o primeiro dia que a pessoa abusou-me. E eu nunca, nas fotos, eu sou uma criança feliz. Sempre tive melhores notas na escola. Isso quer dizer que nunca tive nenhum problema de comportamento. Sempre melhor aluna, topo de tudo. Ok. Então, para dizer que não era uma criança deprimida, não mostrava nenhum sinal, nem físico, nem psicológico, de que sofria algum tipo de abuso. Ok. Então, não é algo fácil de detectar. Pois. Porque, primeiro, eu me lembro que, por ser alguém próximo, a mente do abusador, ele tem uma mente bem desenvolvida, né? Porque eu era bem pequena e para eu registrar que a pessoa estava a fazer algo de errado... Isso, para uma criança... É muito difícil, porque para mim, até eu perceber que aqui já não é uma carícia, aqui já é um abuso, é muito difícil. Imagina só que alguém que até os meus pais confiavam até para me dar banho, para me pôr para dormir. Às vezes, quando chegavam tarde, nós ficávamos com ele em casa até tarde. Então, é uma pessoa que toca-me nas partes íntimas e eu nem sei, porque nunca ninguém ensinou-me em casa que a pessoa não pode te tocar aqui. Eu nunca vou saber. Eu não tinha como saber. Eu cresci e a educação sexual tivemos na escola e daí é que eu comecei a me dar conta e com a pessoa vai crescendo, o corpo vai mudando, a sensibilidade ao toque que vai gerar alguma questão sexual vai mudando também. Sim. Então aí quando a pessoa já começa a sentir um desconforto, já se apercebe que não devem estar a fazer isso comigo. Mas tem outra questão. Nós crescemos numa altura em que sempre se culpou a mulher, desde muito pequena. Então
Na minha cabeça era de estilo, se eu digo alguma coisa, sempre vão me perguntar o que eu fiz. Exatamente. Eu sempre vou pensar que a culpa foi minha. Porque eu me lembro de ouvir muitas vezes, vocês vão voltar tarde a casa, vão voltar grávidas. A gente nem sequer sabia como é que se fazia filho, mas já imaginávamos que alguma coisa à noite faz que as pessoas voltam grávida. Havia muito isso, sempre diziam muito isso. Olha, cuidado, não sei o quê. E eu me lembro que depois até tinha um professor que dizia assim: os pais têm muito medo que as meninas saiam à noite e vão voltar grávidas, mas os filhos fazem-se de tarde. Então, na verdade, a qualquer hora pode-se fazer, né? Exatamente. Eu acho que o importante é mesmo educar, consciencializar aos jovens, adolescentes, exatamente, para eles estarem cientes. Sim, então é daí onde vem o tópico da educação social muito mais cedo. A gente espera a adolescência para dar educação social, sexual, mas não é nada disso. Eu acho que uma das mensagens a transmitir mesmo é essa, que nós temos que começar a partilhar com as nossas filhas, nossos filhos. Exatamente. Muito cedo, a falarmos desses pormenores, a elas terem consciência do cuidado que tem que ter com o seu corpo, exatamente, as partes que ninguém pode tocar, sim. Né? Os sinais de alerta, sim, os limites, né? Termos cuidado com os sleepovers. Sim, as que férias, acontecem. Porque até nós temos até casos de abusos, não só com pessoas que estão, mas também tem na família. Na família tem aquele primo adolescente, então são questões que muito cedo a criança tem que saber quais são os limites. E eu tenho um termo que eu uso muito, que temos de empoderar as crianças. Porque a criança tem que deixar de se sentir culpada. Porque a criança não fez nada de errado. Eu não fiz nada de errado. Aquele adulto é que fez algo de errado. Porque não pode ser, eu cresci naquela fase em que se eu viesse para casa a chorar e já perguntavam o que tu fizeste? Eu não posso ter essa atitude com a minha filha ou com o meu filho. Não é assim. Então, temos de deixar de fazer com que as crianças tenham medo de ter... escutá-las, né? Nós temos de começar a dar falarem. Exatamente. Porque mesmo eu sabendo que o meu pai me ama muito, a minha mãe ama muito, mas por nós sabermos que o que o mais velho diz é o certo, o que o mais velho faz é o certo, eu nunca haveria de questionar o que aquele senhor fez comigo. É verdade. Isso faz-me lembrar, nós quando éramos crianças, por aí 7 anos, alguma coisa, nós íamos à mesquita, à madraça, e lá o Maulana, ele violava sexualmente meninas, crianças, são crianças mesmo, e maltratava os rapazes. E várias meninas foram abusadas sexualmente por ele. Ele várias vezes fazia na sala mesmo de madraça, ali em frente a todos os estudantes, punha uma menina sentada no colo. Enfim, ele tinha atitudes mesmo muito desumanas, na verdade. E nós... parecendo que não, isso que estás a dizer realmente é verdade. Ninguém conseguia partilhar com os seus pais o que se vivia naquela sala quando nós íamos à madraça. Como é que descobriram? Porque uma vez nós estávamos no quarto e íamos nos gozando. O meu irmão tinha sofrido um momento de maus tratos. Ele tinha sido colocado a sentar na parede. Um dos castigos é colocava os rapazes sentados na parede durante toda a tarde, desde as 14 até o momento de saída. E nós, naquela inocência das crianças, nós começamos a gozar com o meu irmão. E a falarmos de alguns episódios de meninas e não sei o quê, porque ele levava algumas meninas, ele vivia por cima mesmo, na mesquita tinha uma casa. E nós começamos a conversar e a brincar, só para agora, quando eu penso, eu vejo que nós não tínhamos noção que aquilo era uma coisa má, né? Então, no meio daquela conversa, minha mãe se apercebeu que nós estávamos a falar aí de coisas meio estranhas. E ela entrou, sentou-se, conversou conosco e conseguiu arrancar a informação toda do que estava a acontecer. E ela foi conversar com meu pai, denunciaram e realmente o Maulana foi levado ao tribunal, foi condenado. Para dizer o que com tudo isso? É que realmente as crianças muitas vezes escondem essa informação com medo de elas serem culpadas, de não terem noção do que é certo ou errado, né, que os adultos façam, partindo do princípio que os mais velhos sabem tudo, estão certos. Sim. Então, tudo isso realmente passa por nós conversarmos muito com as crianças e darmos espaço delas partilharem informações, né? Sim.
Exatamente. A gente poder empoderar as nossas crianças, porque elas precisam de voz. E só assim é que nós vivemos, por exemplo, para os crimes sexuais, tu precisas de provas. Sim. Como é que tu vais provar? Tipo, no meu caso, por exemplo, eu não haveria de ter como provar, só se alguém encontrasse-nos, por exemplo. Porque eu nem tinha noção do que estava a acontecer comigo, era um crime, algo que não se faz. Exatamente. Mas se naquela altura talvez eu tivesse tido essa liberdade de poder falar ou de ter mais contato ou sentir-me num ambiente em que eu já tivesse noção de que, olha, se me pega neste lugar, eu tenho que dizer à minha mãe. Talvez eu já teria resolvido muito antes a minha situação. Pois. Então, é muito nesse sentido que existe uma necessidade muito grande de quebrarmos este tabu. É um assunto muito necessário. Tem que se ter uma abordagem diferente, não só nas escolas, nas casas, nas comunidades. Falou muito bem. Na religião é muito importante. Porque estas coisas já acontecem, ninguém está livre disso, em todos os cenários. Em todos os cenários. Quantos casos nós já ouvimos escândalos na Igreja Católica? Exatamente. Então, é algo que não estamos livres. Não estamos livres. Então, há muita necessidade de se abordar esta questão. Muita. E hoje em dia, graças a Deus, já há muita literatura, há muitos especialistas neste assunto. Pois. E nós temos de começar a levar a sério. É verdade. E deixar de adiar. Não, ela ainda é pequena. Não é algo que o mundo tem que nos ensinar. Porque pode dar muito certo e pode dar muito errado. E vou dizer, o dano que isso causa tens um ser humano que talvez pode não ser reparável para sempre. E são casos cada vez mais crescentes. Então nós estamos a correr o risco de comprometer uma geração inteira de mulheres e homens traumatizados com esta questão. E muitas das vezes nós não entendemos certos comportamentos de certos adultos, mas por quê? Porque vem de uma infância que foi danificada. Isso afeta aquele adulto na vida profissional, na vida conjugal, em todos os campos. Em todos os campos. Eu me lembro de ficar muito tempo, eu tinha pavor, por exemplo, eu casei-me. A sorte é que eu tive esse contacto, essas conversas muito abertas com o meu parceiro muito cedo, mas quando chegou a hora de engravidarmos, eu tinha muito medo. Mas muito medo por quê? Porque eu tinha muito medo eu vou ficar grávida, eu vou ter uma filha, depois pode acontecer aquilo com a minha filha. E aquilo tudo era uma coisa na minha cabeça. E eu chorava muito mesmo. Eu não queria ter essa ideia de ter uma filha. E sabe como é? As pessoas vão cobrando. Olha, tu já estás casada há 1 ano, 2 anos. E filho. Então, e era algo que eu guardava para mim. Tipo, e Deus foi tão bom que deu uma filha, né? E eu precisava dizer, não, tem que ser um menino, tem que ser um menino. E foi uma menina, e olha que não foi tão difícil como eu achava. É, né? E hoje olhas para ela e é uma alegria. É tão bom. Acho que foi das maiores lições, né? E hoje carregas uma experiência e vais tomar conta da tua filha de uma forma diferente. E ela ensina muita coisa mesmo. E até hoje eu sinto-me que tenho muita coisa para aprender. E ser mulher é isso, é um aprendizado, é um desafio constante. Então, e desde ser, porque para mim é o fato de, como descrevias muito bem quando falaste do livro, a ideia, porque eu pensei, vou fazer um livro em que eu só vou narrar os fatos do que aconteceu comigo, mas eu acho que a importância disso tudo era fazer com que a pessoa entrasse dentro de mim e sentisse como é que eu vivo o trauma de alguém que sofreu violência sexual ainda na infância. Sim. Que é importante que as pessoas percebam que nós carregamos isso todos os dias. Não existe, por exemplo, se estamos a assistir uma novela, tem uma cena de beijo ali, para as outras pessoas aquilo é romântico, mas para mim às vezes é uma coisa meio ofensiva. Então é um exercício mental que para as pessoas qualquer
coisas, estímulos muito pequenos que deveriam fazer parte do cotidiano de todo mundo, que deveriam ser considerados como carícias, demonstrações de amor, mas para mim acabam sendo às vezes gestos meio agressivos. E há pessoas que não percebem isso. Não percebem isso. Há parceiros que não percebem. E infelizmente eu não posso culpar as pessoas porque elas não percebem isso. Então, infelizmente, é um trabalho meu. Então, eu já tenho que entrar na sociedade a competir para os mesmos recursos, mas só que eu já venho com esta deficiência. Porque a gente acaba criando transtornos derivados de ansiedade e são coisas que acabam afetando no trabalho, como diz, na vida afetiva e tudo mais. Então, tu já és um profissional que já tens que te esforçar um bocadinho mais, mas é um esforço invisível, que as pessoas não se percebem. O problema do trauma é esse. Tu vives com algo invisível, que as pessoas não... As pessoas só veem aquilo que anda connosco. Né? Sim. Olha, as pessoas olham para mim e dizem, mas tu nem pareces alguém que... É isso, não tem cara. Não tem cara. Só a pessoa que vive, que sente. As pessoas precisam de entender que a depressão, a ansiedade, o trauma não tem cara. A violência, a pessoa vítima de violência, infelizmente, nem sempre é aquela pessoa que tem um olho roxo, que tem, sabe-se lá o que é físico, visível. Não. Até porque o físico passa. Exatamente, mas aquela dor na alma, aquela coisa que faz a pessoa questionar, será que Deus existe? Por que eu existo? Por que tinha que ser comigo? Exatamente, porque eu. Então, isso é algo que é uma batalha constante. É verdade. É verdade, é uma batalha constante, imagino. E há muita gente, eu vejo, na verdade, Dora, esta questão dos traumas, das depressões, estas doenças que nós africanos chamamos que são as doenças do Ocidente. Sim, exatamente. Né? Que nós africanos não temos esses problemas. Há um pouco este preconceito. Um pouco não, é um grande preconceito que existe. Que nós estamos a importar certas doenças. Mas isso não quer dizer que as nossas mães, nossas avós não viviam com esses traumas. Sim. Que elas não tinham. Porque já naquela altura havia situações de violência, de agressão, de depressão e tudo mais. As pessoas já se suicidavam naquela altura. As pessoas já tinham problemas conjugais que resultavam desses traumas todos. Mas como não havia especialistas para analisar e falar destes temas, eles não eram abordados de uma forma tão clara como são abordados agora. Sim. Então, é preciso que hajam realmente estes testemunhos como da Dora e das outras pessoas, para que a sociedade perceba que não, de facto esta doença existe e essa doença é perigosa, que nós precisamos apoiar as pessoas à nossa volta que precisam de ajuda para ultrapassar essas barreiras. E o suporte familiar, acho que tu mais do que ninguém sabes que é crucial. Não, é crucial, e tem muitas mulheres que leram livro, que assistiram algumas entrevistas e que vêm falar comigo, e a maior dificuldade delas é isso. Elas não têm um acolhimento na sociedade. Não têm suporte familiar. As pessoas não... Muitas das vezes, as vítimas de violência sexual primeiro perguntam, mas como é que aconteceu? Mas como é que tu deixaste? Mas não tens que ser questionada por uma coisa dessas. A pessoa não tem que ser questionada. Não tem que ser questionada, nem faz sentido. E é a primeira coisa que as pessoas sempre procuram, de certa forma, culpar-te por aquilo. É como quando alguém é espancado pelo marido. O que é que tu fizeste? Exatamente. O que é que tu fizeste? Está aí uma pessoa que sofreu uma agressão, uma violência. Como é que tu perguntas o que é que fizeste? Nada justifica a violência. Sim, nada justifica. E eu sinto muito mesmo pelas famílias que não têm essa capacidade de simplesmente, por mais que a pessoa não entenda, mas que respeite. Que respeita, acima de tudo. Então, e deixa a pessoa poder viver ali. Porque a maior parte dos casos, se não é... Temos casos de pais, de avós, tios, irmãos, sem contar com as pessoas já de um ciclo mais para fora. Então, são situações extremamente sensíveis e aquilo causa uma vergonha muito grande. Então, as pessoas preferem matar aquela vítima ao expor a família. Então, é sempre mais fácil a gente silenciar
esta pessoa, nem que a gente tenha que destruir este ser humano, mas a nossa família vai permanecer intacta. Então, é o que tem acontecido a maior parte das vezes. Então, por isso eu digo que existem 3 partes principais quando se trata deste assunto de violência sexual. Nós temos sempre a parte da vítima, temos a parte do abusador e temos a parte da sociedade. A parte do abusador, enfim, está errado, é crime, tem que ter consequências severas. A parte da vítima deveria ser tratada como uma pluma, como um ovo mesmo. Sim. Deveríamos ter todo o cuidado necessário com essa pessoa para que não sofresse o mínimo de trauma possível. E, para mim, o maior criminoso nesta parte é a sociedade. Sim. Porque a sociedade continua a perpetuar a nossa condição de vítimas. Porque a sociedade é que nos lembra que somos vítimas todos os dias. Por isso que eu bato com a mão e digo, eu sou sobrevivente. Eu não vou ser vítima para sempre. Não posso. Eu não quero. Então, porque a sociedade é que me torna vítima todos os dias. Eu não posso, não tenho as melhores condições. Se me acontece alguma coisa, não tem infraestrutura para poder me receber. Quando digo desde como vai ser tratado, desde o hospital, delegacia, sistema judicial, é tudo muito deficitário. E sem contar que esta mesma pessoa vai ter de voltar para uma casa que também não está preparada para me receber. Então, por exemplo, se acontece uma violação agora, eu assim casada, dificilmente eu hei de pensar em contar isso para o meu marido, porque eu sei o que vai me acontecer. Então, é algo que é muito sensível, de natureza extremamente sensível, e parte muito a nossa sociedade mudar este nosso mindset de preferirmos matar esta vítima e continuar com esta nossa sociedade de aparências. E fazer de contas que não aconteceu nada, que não está acontecendo nada. Exatamente. Isto acontece realmente. É uma verdade dura, mas que temos que aceitar. Que muitas famílias, a sociedade, prefere de facto ir por este caminho, ao invés de perceber a vítima, acolher, apoiá-la, né? Sim. No caso. Dora, tu, depois de teres vivido tudo isso, teres partilhado a tua história, teres a experiência toda, né? De todas as fases, qual é o conselho que tu deixas para mais famílias ou a sociedade de uma forma geral que tenham pessoas que estejam a passar pela mesma situação, que não querem, portanto, partilhar por várias razões, ou aquela mulher que está a sofrer sozinha, que não consegue partilhar sequer com seu parceiro, com uma amiga, ainda mais com a sociedade? Olha, eu não tenho como, né, não falar na primeira pessoa. Que eu primeiro haveria de dizer que eu digo para as minhas irmãs, para os meus irmãos, que as pessoas que também de alguma forma sofreram algum tipo de violência sexual, eu acho que eu tenho certeza que o primeiro passo é falar. Falar é o primeiro caminho para a libertação. Se a pessoa é religiosa, procura um apoio espiritual. Se tem alguém que confia, procura alguém mais próximo. Ou procura ajuda profissional mesmo. Sim. Para poder falar. No meu caso, uma das primeiras vezes que eu partilhei a minha história foi com alguém estranho, que eu sabia que eu não haveria de ver essa pessoa, mas porque eu precisava de falar. E falei e pronto. E acredita que quanto mais nós falamos, esse assunto menos nos pertence. Ok. Então, é muito importante. A fala é o primeiro passo para a libertação. E claro que com a fala vêm os vários efeitos. Porque acredita que depois de tudo, da pessoa abrir-se, não tem como a pessoa ser a mesma pessoa. E aí precisa de uma coragem gigantesca. Eu não digo que todo mundo tem que sair, que nem a Dora está aqui no podcast a falar. Não.
mas coragem para tu olhares para ti sem vergonha, para tu olhares para ti como um ser humano, como uma mulher, como um homem que é capaz de competir para os mesmos recursos com os outros homens e com as outras mulheres. Porque é isso que a violação sexual nos faz. Tira-nos a dignidade. Tira a essência do ser humano. A pessoa não acredita que é pessoa. A pessoa sente-se totalmente um lixo. Então, é muito importante fazer-se esse trabalho de voltar e acreditar que eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano e eu posso dar. Porque a tendência é as pessoas acharem que eu já não sirvo para nada, eu não tenho nada para dar às pessoas. Por isso que muitas das pessoas acabam suicidando-se, porque acham que não têm mais utilidade. Então, é muito importante esse trabalho de a pessoa poder se reafirmar e aceitar-se que sim, o que aconteceu comigo não vai desaparecer, faz parte da minha vida, faz parte da minha história, mas não é aquilo que eu sou. O que eu serei daqui em diante não é isto que aconteceu comigo. E não é culpa minha. Exatamente. E acima de tudo, não é culpa tua. Não é. Então, é muito importante. Este é o conselho que eu dou às pessoas. Vamos falar e vamos ter muita coragem para primeiro podermos libertar a nós mesmos. Acima de tudo. Acima de tudo. Porque só depois de nós podermos libertar é que podemos dar para os outros. Para eu chegar até aqui foi porque eu primeiro tive de fazer um trabalho comigo mesma. Um trabalho que levou muitos anos. Então, tu começaste a fazer algum tipo de terapia depois que tu recuperaste a memória, te apercebeste de tudo, tu começaste a fazer uma terapia? Sim, eu comecei e olha aqui, começou por ir a psicólogo, desistir, voltar, ir para psiquiatra. Então, imagina só no dia que disseram, olha, tens de tomar uma medicação. Eu disse, meu Deus, aqui já estão a dizer que eu estou louca. Eu logo disse, não, essa médica não volto nunca mais. Já estão a dizer que eu estou louca. Mas não, porque, na verdade, este transtorno da ansiedade que eu fui desenvolvendo é uma condição médica. Okay. E as várias condições médicas precisam de medicação de vez em quando. Então, eu tive de aceitar isso, dizer, olha, Dora, tá bom, tu não estás louca, mas tens uma condição, né? A gente já precisa ser tratada. Precisa ser tratada, precisa ser acompanhada com uma certa frequência para tu chegares lá. Precisas de ajuda. A gente assumir que precisa de ajuda. E quando se trata de uma doença mental, saúde mental, é um tema muito sensível. Imagina sensível. Que foi muito difícil para eu aceitar. Que precisavas de ajuda. E olha que tem certos termos que para mim acabaram ficando tão simples, porque eu nem podia ouvir falar, tipo, meu Deus, quem vai para psiquiatra é maluco. Exatamente. Sim. Enfim, mas olha que eu acabei me dando melhor com a psiquiatra que com o psicólogo. Então, foi assim. Eu também passei por sessões de desenvolvimento pessoal, imersões, ajuda espiritual também. Pois. E acabei desenvolvendo outras formas alternativas, meditação. Sim. E muita coisa que acabou abrindo as várias possibilidades. Okay. Então, quando eu comecei a tentar descobrir mais sobre mim, dos meus próprios talentos, e foram ferramentas que ajudaram muito a desenvolver. Porque hoje em dia, para além da vida profissional que eu levo como profissional na área de comunicação e imagem, eu também sou artista plástica. Ok. Também trabalho com música. Então, foram coisas que foram descobrindo é como se eu estivesse a plantar o meu próprio jardim. E foste-te descobrindo. Exatamente, fui-me descobrindo e a plantar as minhas próprias flores. Okay. E a colher os meus frutos. E não há nada mais maravilhoso que quando tu começas a descobrir o ser humano maravilhoso que tu és. É verdade. Então, o famoso amor próprio. Amor próprio. Existe e funciona. E funciona, né? E é muito bom. Amor próprio primeiro. Sim. Dora, no teu livro, em algum momento mencionaste que fez parte do teu tratamento Sim. tu ires
encarar ou teres uma atitude perante o teu violador? Exatamente. Pois foi um episódio muito doloroso. Quer dizer que depois desses anos todos ele continuava a trabalhar na tua família? Sim, ele continuava, e foi mesmo na altura quando a minha irmãzinha era, né, quase naquela idade que eu tinha quando ele se aproveitava de mim, quando ele abusava, né? E eu fui lá, eu chamei a ele mesmo, tivemos uma conversa mesmo frente a frente. Eu disse: olha, eu lembro-me tudo que aconteceu, tudo que tu fizeste comigo, e se tu não saís desta casa, eu vou contar para todos. Ixi. Eu não lhe deixei nem falar mais nada, e foi assim, bem direto. E olha que depois daquilo levou mais que uns bons meses para eu recuperar. E foi a última das imagens mais dolorosas que eu tenho. E infelizmente eu ainda continuei a conviver com ele em outras circunstâncias, que agora, enfim, não ia mencionar, porque não saiu completamente do círculo, que eu acho também é importante para quem quiser comprar o livro e ler, que eu acabo falando também sobre isso. Eu me lembro, sim. Então, é isso. Foi aí onde eu posso afirmar e dizer às pessoas: a força humana é algo incrível. É algo incrível, porque até hoje tem coisas que eu não acredito como é que aconteceram e como é que eu consegui superar. Então, não podemos ter dúvidas das nossas capacidades. Não podemos ter dúvidas. Nós somos capazes de muito mais do que nós imaginamos. Eu acredito que nós usamos nem um terço daquilo que nós somos capazes. Em termos de força, nem digo em termos de inteligência e tudo, mas em termos de força. Nós somos capazes de muita coisa mesmo. E olha que eu me considero ainda muito jovem, mesmo não em termos de idade biológica, mas em termos de alma também. E idade biológica também. Afirmo que, olha, que eu sei que ainda tem muita coisa que eu ainda posso passar na vida. E eu digo: olha, eu estou pronta. Eu estou pronta. Estás mais forte que nunca. Estou pronta. Exatamente, estou pronta. Boa. Não, realmente é verdade. Nós, muitas vezes, os desafios nos fragilizam um pouco. Mas, de facto, eu acho que nós não podemos nos deixar levar por estas situações, desistir de nós próprios, né? Obviamente que há pessoas um pouco mais sensíveis que outras, é por isso que há casos de suicídio, mas também existem várias razões, né, para que estas coisas cheguem ao extremo. Eu não sou especialista, não vou entrar nesse campo, mas de facto o apoio das pessoas à volta acredito que é essencial, como bem mencionaste e partilhaste. Dora, diz uma coisa: por que tu chamaste o teu livro de terapia surda? Acho que não falamos sobre isso. É verdade. Olha, quando eu ia escrevendo, eu já sabia, muito cedo eu já sabia que terapia estaria lá no título do livro. E surda por quê? Porque é uma terapia, né? É um processo que a gente vai em busca de uma cura, de um tratamento, e ao mesmo tempo as pessoas não nos ouvem, entende? É algo que nem que a gente grite o máximo possível, é mesmo algo assim. Ok. Sem que eu tenho a voz, mas as pessoas recusam-se a ouvir. É muito sobre a rejeição do mundo sobre esse assunto. Então, daí que eu falo isso, é mesmo terapia surda, é a rejeição da sociedade em receber essa pessoa que está à procura de uma cura, mas que as pessoas recusam-se em acolher, em ouvir. Porque o assunto é tão hediondo que as pessoas não querem saber. Olha, quando eu partilhei a minha história, eu tinha amigas que pararam de falar comigo.
Poxa. Porque eu não sei exatamente, porque eu não posso falar do outro lado. Claro. Acredito que as pessoas ficam horrorizadas com o assunto, mas as pessoas querem mais se proteger e elas acham que, enfim, elas não têm estômago para esse tipo de coisa. E muitas delas, depois que o livro saiu, muitas delas vieram pedirem desculpas. A maior parte da reação das pessoas foi isso, de pedirem desculpas. Mas eu nunca culpei elas de nada, mas elas sentem-se culpadas porque elas sabem, no fundo, que elas não quiseram ouvir. Não foi porque eu não contei, mas porque elas não quiseram ouvir. Isso fazia parte de um processo de tratamento e cura. Exatamente. Uhum. É um tema realmente muito sensível, que requer, enfim, para já muita maturidade das pessoas, muita maturidade, algum conhecimento, porque é assim, a pessoa quando desconhece certos tópicos ou é ignorante sobre certas matérias, muitas vezes a reação não é muito positiva. Eu, hoje, depois de ler o teu livro, ter esta conversa contigo, com certeza que eu saio daqui uma pessoa diferente, né? Já passei a perceber um pouco mais, tinha noção do que é, já fui aberta para as pessoas, as poucas pessoas que vieram conversar comigo sobre assuntos sensíveis, mas com certeza que este trabalho que estás a fazer, Dora, de partilhar através da tua obra, através das conversas que tu crias, das tuas aparições em diferentes plataformas, sem dúvidas que está a ter um impacto positivo. Isso podes ter a certeza que o teu propósito está a ser muito bem alcançado. Porque se eu hoje tenho este sentimento, acredite, eu quando acabei de ler o teu livro, tudo o que eu queria era ter uma conversa contigo. Eu acho que tu percebeste, porque fomos tentando marcar este encontro e eu estava com aquela sede mesmo de querer sentar, conversar contigo, te ouvir, aprender, perceber. E eu acho que estás a ter esta responsabilidade social de fazer isso, né? De consciencializar as pessoas da importância de nós darmos atenção a situações similares, as pessoas que tenham sofrido mesmo tipo de violência, os cuidados que temos que ter com as pessoas mais novas, né? As crianças principalmente, porque as crianças são inocentes. Ainda há dias vi um vídeo, eu acho que aquela criança tinha 4 ou 5 anos, e o violador estava ali, tinham preso, e eu olhava para aquilo de uma forma muito revoltada, porque eu sou mãe, tenho 2 filhas, tenho sobrinhas, então é algo que realmente incomoda muito. Tu hoje tens a idade que tens, passaste pelo que passaste, as coisas foram evoluindo, hoje temos muito mais informações, temos as redes sociais e vai-se partilhando muita coisa, mas até hoje ainda acontecem situações similares. Então, para mim, isto é, de certa forma, revoltante. Ver que ainda há crianças que são violadas, que há 40 anos existiam, que hoje ainda existem. Por quê? Né? Porque hoje já devia ser diferente. As pessoas tinham que ter um comportamento diferente, as pessoas tinham que estar mais conscientes do impacto que essas atitudes têm na vida de uma mulher, de um ser humano, que estão a matar aquela criança que amanhã vai ser um adulto, estão a matá-la por dentro. Então é muito importante esta tua partilha, e eu espero que todas as pessoas que estão a ter a oportunidade de ler o teu livro, de te ouvir, consigam reconhecer isso e te apoiar nesta tua caminhada, neste processo de terapia não surda. Há várias outras mulheres, né, que estão na mesma situação e que viveram a mesma situação. É isso. Olha, de facto é isso tudo que estás a dizer. Cada vez, como eu já tinha dito antes, não passa uma semana sem receber um feedback de alguém que leu o livro, que viu uma partilha. E
isso para mim é um sinal de que eu estou no caminho certo. É como se eu tivesse uma voz a dizer, olha, Dora, é exatamente isso. Continua. Quando eu recebo um apelo teu, uma chamada, uma partilha, claro, para mim é, enfim, pessoas que influenciam bastante na sociedade, e conseguir ter a atenção de mulheres assim como a Lima, então é um ganho muito, é uma vitória muito grande, principalmente para mim e pela causa, que é uma causa muito nobre que eu pretendo abraçar para sempre. E dizer que tem várias pessoas que eu acabei carregando no coração, muitas, maior parte mulheres, mas também tem homens também que têm procurado para partilharem as histórias que viveram na infância e que até hoje acabam nos afetando bastante. E eu posso dizer que é como se fosse uma epidemia. É incrível a quantidade de pessoas que sofreram violência na infância. Meu Deus. É incrível a quantidade de pessoas que têm que tentar dormir com isso todos os dias. E pessoas que, é isso que eu estou a dizer, é tão invisível que eu nunca haveria de me aperceber se a pessoa não contasse. Se não viesse dizer, olha, Dora, muito obrigado pelo teu livro, porque eu vivo isso desde a minha infância e eu nunca consegui falar. Poxa. E o teu livro é o que tem me libertado. Eu fiquei muito emocionada no dia em que uma mãe encontrou-me e disse-me, olha, eu comprei o livro, foi indicado por uma psicóloga e eu estou a passar por uma situação parecida com a tua em casa e meu filho ainda é pequeno, mas eu vou deixei uma mensagem para ele no livro e quando ele crescer ele vai poder ler o livro. Eu fiquei tão emocionada porque, enfim, é um sinal muito grande de Deus. E olha, Alima, eu tinha tanto medo de como é que haveria de ser. Se tem uma coisa que me dava muito medo no dia do lançamento do livro era, e depois, Dora, como é que será depois de lançar o livro? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Será que, claro, as pessoas vão vir todas, já estou atrás, com testemunhos. Terei, claro, críticas boas, mas como é que será? Como é que será a minha vida daqui para frente? E claro que a pessoa tem que ser um pouco egoísta, né? Porque não é uma exposição fácil. Tu estás a expor também a tua família. Sim. E foi mesmo, nos primeiros dias, foi uma avalanche de mensagens. As pessoas vinham me atrás, queriam saber, curiosidades, e outros que queriam simplesmente contar as suas histórias. Mas no meio disso tudo veio uma sensação de missão cumprida tão grande que aquele medo todo que eu tinha de como é que vai ser, será que eu vou conseguir, tudo desapareceu. E hoje em dia eu me sinto madrinha, irmã, tanto que eu chamo meus irmãos e irmãs, que é algo que eu fico maravilhada cada vez que alguém... E olha que eu detestava abraços, mas hoje em dia tudo que eu mais quero é abraçar todo mundo. Porque eu sentia como se estivessem a invadir a minha privacidade e tudo mais. Mas agora sempre que alguém fala, a minha vontade é de ir lá abraçar a pessoa e, enfim, é isso. Mas realmente é muito bom, Dora, quando nós sentimos que o nosso propósito, o objetivo num determinado tema atinge aquilo que são os objetivos, né, que esperávamos. E eu tenho vivido um pouco com o podcast. O podcast tem apoiado muitas mulheres. Sim. Através de várias conversas que eu crio, através das informações que são partilhadas aqui. Eu recebo mensagens de vários cantos do país, até já recebi algumas de fora do país. Hoje as redes sociais têm esse poder, né? Levam-te além fronteiras. E no início eu também tinha os meus receios, os meus medos, mas hoje, quando eu começo a olhar para os resultados, eu digo, sim, senhora, valeu a pena eu ter feito um investimento financeiro, o meu tempo, né, para abraçar uma causa e dar o meu contributo
no desenvolvimento de uma mulher, né? Exatamente. Porque praticamente é isso que eu pretendo, é trazer informação e formação para as mulheres se prepararem, tanto como mãe, como profissional, aquilo que for, para nós estarmos mais preparadas, porque eu acho que o nosso país ainda precisa, e eu sempre digo, isto pode ser uma gota no oceano, mas faz a sua diferença. Se cada uma de nós, se a parecedora a partilhar a sua história, está a contribuir para a construção de conhecimento de uma mulher, de uma mãe, a Lima, através do podcast, fulana de XY, se cada uma de nós fizer alguma coisa, eu tenho certeza que tudo isso junto tem um impacto positivo muito grande. E eu sempre digo, o que é da vida se nós termos um propósito, né, social? Que venha ajudar ou impactar a vida das pessoas. Exatamente. Porque trabalhar, fazer dinheiro, todos nós precisamos sim, mas e a outra parte? Como é que fica o nosso contributo para a sociedade? Exatamente. E eu acho que esta é uma responsabilidade que todos nós deveríamos ter. Ainda que seja uma coisa muito pequenina. Conversarmos com aquela mamana do mercado, darmos um apoio moral, escutarmos, ouvirmos, cada um à sua medida, mas se todas nós fizermos isso, com certeza que o impacto é muito grande. Então, olha, acho que vale a pena. São desafios que valem mesmo a pena. Mas também sempre aparece aquela pessoa que diz, mas por quê? Né? Sem dúvida. Por quê? Qual é o motivo? O importante é que, de facto, o impacto positivo pese muito mais do que algumas situações muito isoladas destas, né? Sim. Hoje tu tens uma filha. Tenho. Quantos anos tem tua filha, Dora? Tem 4 anos. Ok. 4 anos. Ok. E hoje tu estás-te a preparar para preparares a tua filha. Exatamente. Com base na tua experiência, nas coisas que tu viveste, as pessoas, não só tua filha, tuas sobrinhas ou as crianças à tua volta. A ideia é poder impactar, de certa forma, na vida de todas as crianças, porque hoje em dia eu não vou falar só de meninas, porque acontece com os meninos. Sim, é verdade. Então, e para mim uma das maiores preocupações é: ok, eu não vou poder proteger a minha filha se acontecer alguma coisa, mas como é que a gente faz para poder acolher ela se acontecer alguma coisa? Né? Se acontecer alguma coisa com minha sobrinha, como é que nós nos preparamos para isso? Né? Porque é claro que nós não podemos proteger os nossos filhos de todas as coisas. Sim. Então é muito, para mim, uma das minhas maiores preocupações, para além da prevenção, é muito... E quando acontecer, o que a gente faz? Como é que a gente previne? Como é que a gente ajuda esta criança a reconstruir-se de um certo trauma? Porque hoje em dia, até o trauma pode até não ser só da violação, mas as crianças estão expostas a tanta coisa. Que acabam criando estes cenários. Hoje em dia, tens crianças com 2 anos já terem problemas de depressão e coisas assim. Então, são coisas que me preocupam bastante. Como é que eu vou agir? Então, uma das minhas maiores preocupações agora é mesmo essa. Como me preparar para o futuro? Como é que nós vamos nos preparar para essa sociedade que está em constante evolução? É verdade. E nós, hoje em dia, é a era dos androides. Daqui a uns 10 anos era de outra coisa. Até 10 é muito, né? 5, 3 anos. Então, tudo muito, uma evolução muito rápida. Exatamente, toda evolução tem os seus prós e os seus contras, né? Então, hoje em dia, a tecnologia vem para muita coisa boa, mas ao mesmo tempo traz os seus malefícios. Sim. Então, para mim, um dos maiores desafios é mesmo esse. E Deus caprichou mesmo, porque a minha filha ela é bem ativa. Ai, que bom, que bom. Bem, nós estamos a chegar ao fim da nossa conversa, Dora. Uma conversa profunda
interessante e muito, muito, muito necessária. Muito necessária. Eu saio daqui renovada. Aliás, eu tenho dito que o podcast tem me permitido ter estas conversas que me ensinam muito. E eu espero que as pessoas também do outro lado estejam a aprender. Aliás, eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres, até de homens, que dizem, olha, eu não sou elas, mas eu estou a aprender muito. Então, é muito bom. Bem, para as pessoas que nos veem lá do outro lado, podem adquirir o livro da Dora, Terapia Surda. É um livro extremamente importante para conhecermos um pouco mais da história. Claro que nós não conseguimos aqui abordar todos os pormenores. A Dora não partilhou todos os detalhes. Quem quiser perceber a história por completo, as lições e tudo mais, tem que ler o livro. Dora, onde é que as pessoas podem comprar o livro? Em Maputo, temos a adquirir na Escolar Editora. Tem no Edifício 24, no Shopping 24, e tem no Maputo Shopping também, na Mabuco. Ok. E na Fundação Leite Couto. Ok. E temos também na Beira, na Editora Funza. Então, são esses lugares que ainda temos disponíveis. Olha, é um livro de muito fácil leitura. Eu li este livro em muito poucas horas e é um livro que quando a pessoa começa não consegue terminar, porque realmente tu ficas naquela ansiedade e vontade de ler até ao fim. Dora, olha, até a tua mensagem, a mensagem que fizeste para mim foi profunda. Sabes que para mim, este livro passou a ser uma relíquia, uma espécie de uma relíquia, né? Porque eu olho para este livro como um pedaço de ti, né? Que eu carrego na mão e tenho uma responsabilidade perante este livro. E como bem tu disseste aqui, querida Lima, receba este livro de fé, luta e de amor. Cuide bem da minha história. Então, eu carrego, de facto, uma parte da tua história neste livro e eu tenho, sempre que eu posso, eu partilho, falo dele e acredito que depois desta nossa conversa também muitas mulheres vão se interessar em ir ler. Obrigada por teres vindo ao podcast. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Eu, quando acabei de ler o livro, Dora, na madrugada, eu fiquei com vontade de dar um abraço. Então, eu quero te dar um abraço aqui. Eu aceito. Obrigada. Não vamos chorar. Não vamos chorar. Eu chorei no dia de uma das sessões que fizeste, quando estavas a lançar o livro, quando estavas ali a falar, meu Deus. Então agora já estou mais preparada. Obrigada. E a vocês do outro lado, tens alguma outra informação que queres dar, Dora? Alguma informação que queres partilhar? Sim, pois nós vamos começar o nosso tour pelo país. Muito bom. Começamos na última semana de abril, na última semana de maio. Ainda vamos confirmar as datas, então vamos começar, pessoal de Cabo Delgado, Pemba, fiquem atentos, e depois vamos para Nampula. Boa. Então nós vamos anunciando, tem a página de Lipondo, que vocês podem seguir no Instagram, então vamos dando as informações. Ok. É isso, vamos ter uma tour pelo país com autógrafos e venda dos livros. Muito bom, muito bom. Tens que fazer também aquelas tuas sessões junto. Eu acho que aquelas são muito, muito profundas e são muito interessantes. Então, eu também vou partilhar depois. Mandas-me, quando tiveres assim um calendário com as datas, mandas-me, eu partilho lá na página do podcast para elas. Combinado? Também a vocês que nos acompanham do outro lado, mais uma vez, muito obrigada pela vossa companhia. Não se esqueçam de adquirir o livro da Dora, Terapia Surda. E espero que tenham aprendido alguma coisa desta conversa super interessante. Não se esqueçam de subscrever ao nosso canal no YouTube, seguir as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, estamos no LinkedIn também, mas para ver os episódios todos, vocês têm que ir ao YouTube, subscreverem-se e poderem ter acesso a todos os episódios. Obrigada. Bom, eu estou de jejum, então não vou beber.